Para o sul do Brasil. O repórter Cristiano Lemos, da Jovem Pan FM Serra Gaúcha, nos traz a informação. Como é que está a situação naquela área? Como é que estão os protestos dos caminhoneiros no local? Você fala de qual ponto, Cristiano? Bom dia, Tiago. Bom dia para a Adriana, também para todo mundo que nos acompanha. Eu falo aqui de Farroupilha, na Serra Gaúcha, né, uma das principais cidades da nossa região. Por aqui, os movimentos que começaram ainda na noite do domingo em todas as rodovias da Serra Gaúcha perderam força nas últimas horas. De acordo com a última atualização divulgada pela Polícia Rodoviária Federal e também pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, que é a nossa Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, temos 26 rodovias federais ainda com alguns pontos de bloqueio e cerca de 40 pontos em rodovias estaduais. A boa notícia é que em quase todos eles o fluxo de veículos está liberado. Os manifestantes acabam ficando às margens da rodovia. Houve um acordo entre as forças de segurança e também estes manifestantes. No momento a gente vê imagens na tela da RS 122, a principal via de ligação aqui da Serra Gaúcha, uma rodovia que recebe pelo menos 100 mil veículos por dia. Agora pela manhã o trânsito foi totalmente liberado por ali, os manifestantes seguem às margens. A mesma situação a gente percebe na RSC 453, para que faz a ligação com o litoral aqui da Serra Gaúcha. Por ali o condutor vai precisar de atenção, porque em alguns pontos ainda tem algumas toras de madeira na pista, então é preciso utilizar as alças de acesso ou então o acostamento. E também na região metropolitana, a Freeway, a BR-290, que também faz a ligação com o litoral, ainda com muito entulho na pista. Quase em todos, então, trânsito liberado, mas apenas com os manifestantes ficando às margens da rodovia. O Comando Rodoviário da Brigada Militar também divulgou que deu início agora pela manhã a operação Desbloqueio de Pista. Por volta das 9 horas da manhã, uma reunião está marcada em Porto Alegre para se avaliar como está sendo feita essa operação e também dar continuidade para ela. Os movimentos perderam força principalmente durante a noite e a madrugada, depois de que a Polícia Rodoviária Federal aqui do Rio Grande do Sul conseguiu, através da Advocacia Geral da União, uma liminar em que inclusive poderia multar em cerca de R$10 mil pessoas físicas e em cerca de R$100 mil pessoas jurídicas que estivessem fazendo esses bloqueios. Esses valores, inclusive, eram duplicados a cada hora que a manifestação continuasse. Ainda há muito resquício, ainda há muito congestionamento nas principais rodovias do Rio Grande do Sul, mas a expectativa é que ao longo da manhã tudo isso seja resolvido aqui no estado. Volto com vocês aí nos estúdios, Tiago, Adriana, essas as informações aqui do Rio Grande do Sul. Assim esperamos. Cristiano Lemos, do sul do país, você vai voltar na programação da Jovem Pan. Até já. E ainda sobre os protestos dos caminhoneiros, o ministro da Justiça, Anderson Torres, se manifestou pelas redes sociais sobre a greve dos caminhoneiros nesta terça-feira. O ministro destaca, e eu leio para vocês, a Polícia Rodoviária Federal segue atuando ininterruptamente no desbloqueio das estradas. Torres ressalta ainda, às 18 horas de segunda-feira, ou desde as 18 horas da segunda-feira, às 5 horas e 30 minutos de hoje, foram eliminados 192 pontos de bloqueios. Os caminhoneiros protestam após a eleição presidencial, que aconteceu no último domingo. Diogo Schelp, a publicação tranquiliza. Nesta manhã, às 6 horas, aqui no Jornal da Manhã, a gente passava a informação ainda de 300 pontos de bloqueios pelo país. Pois é, Adriana, eu acho que ainda é muito pouco, né? Eu acho que ainda que aparentemente agora, né, a Polícia Rodoviária Federal começa a dar sinais de que pretende, né, começar a liberar realmente esses bloqueios, ainda o mais importante, que é a palavra do presidente em relação ao resultado das urnas, ainda não aconteceu, né? E a gente já teve aí uma polêmica no domingo relacionado à PRF, em relação àquelas operações, né, que foram questionadas, levou até o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, a convocar o diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez, né, para dar umas explicações, porque estariam sendo feitas operações ali para ver pneu careca, essas coisas em
transporte público, que em algumas situações estava aparentemente atrasando a chegada de eleitores aos locais de votação. O próprio Alexandre de Moraes depois disse que isso não impediu esses eleitores de votar, mas houve esse questionamento. E agora essa demora, aparente morosidade até que a PRF tomasse uma atitude em relação a esses bloqueios. Lembrando que a PRF foi, durante todo o governo Bolsonaro, bastante aparelhada, né? Houve uma atenção muito grande do presidente em relação a isso. O presidente chegou a demitir, né, o diretor-geral da PF em 2020, depois que ele emitiu uma nota lamentando a morte de um servidor por Covid-19. E o atual diretor-geral, Silvinei Vasquez, chegou, antes das eleições, a pedir voto ao presidente nas redes sociais. Então, essa é a situação. Vamos torcer para que isso já tenha sido resolvido, mas o principal mesmo é a palavra do presidente em relação às urnas. Roberto Mota, você concorda? O presidente Jair Bolsonaro tem que falar? Não concordo. Eu acho que o presidente Bolsonaro é o presidente em exercício do Brasil. Ele tem plenas condições de decidir os seus próprios atos e vai assumir a responsabilidade por eles. Acho uma conexão completamente absurda as pessoas acharem que o que está acontecendo é devido ao silêncio do presidente Bolsonaro. É uma conexão absurda, mas não me surpreende nem um pouco, porque ela tem a ver com o contexto que eu descrevi antes. Eu acho que qualquer restrição à liberdade de ir e vir é terrível, especialmente restrições que resultam de atos ilegais ou inconstitucionais, né? Eu fui veemente contra, por exemplo, só para dar um exemplo, contra o tal do Fique em Casa, né? Que, além de tudo, era inconstitucional, ilegal, não existia nenhuma base para aquela ordem. Eu acho que essa regra deveria valer para todos os brasileiros, essa regra deveria valer em todos os momentos. O fechamento das estradas prejudica muita gente e não deveria acontecer. Eu não acho que é um movimento que vai levar a nenhum resultado positivo. Mas, como eu disse, esse movimento acontece num contexto e é nossa obrigação aqui não apenas dar a notícia, mas explicar o contexto.